Vamos à manchete principal, uma outra agenda importante, que é a presença de militares no governo, né? Isso foi algo muito presente no governo Bolsonaro, né? A gente tinha, em plena pandemia, um ministro, né, o Pazuello, que era o ministro da Saúde, e que isso trouxe bastante repercussão no nosso país e muitas críticas em relação à atuação de militares no governo. Bom, o que está acontecendo? O governo quer enviar ao Congresso, que esse governo finaliza a proposta para proibir militares da ativa em cargos públicos. O governo está enviando ao Congresso, a gente não tem ainda a data disso precisa, mas uma PEC justamente com as regras para proibir que militares da ativa das Forças Armadas disputem eleições ou ocupem cargos no primeiro escalão do executivo. Então é essa história de militar secretário, militar ministro, militar dentro do governo. Está acontecendo bastante em São Paulo, inclusive, aqui no governo de Tarcísio, né? Assim como fez Bolsonaro. O conteúdo da PEC foi definido no começo da semana, 5 meses depois do ministro da Defesa, José Múcio, ter fechado um acordo sobre o tema com os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Ele, inclusive, detalhou isso em entrevista para você e para Carla. Vamos até relembrar como ele falou dessa costura aí com os militares? Houve verdadeiramente uma mistura que não deu certo, foi que botou político no meio, aliás, militares no meio de políticos. Os ministérios estavam todos com oficiais de reserva. Aquilo havia um plano. Eu imagino que houvesse um plano. Ia para a reserva e diretor disso, vai para a reserva e presidente disso. Havia um sentimento de uma, não digo contaminação, de uma mistura militar com a política. Esse projeto que nós mandamos, que está sendo enviado, talvez ainda na próxima semana, já na próxima semana, de militar que quiser entrar na política, não volta para o quartel ganhando ou perdendo, isso é uma coisa importantíssima. Vai, tudo bem, escolher uma outra carreira, porque quando ele vai e perde, ele volta desmotivado para a vida militar. A questão da hierarquia e da disciplina completamente mutilada, e ele volta com proselitismo político, pensando numa próxima campanha. Um projeto extremamente importante, né, Josias, dentro das discussões do nosso país, do envolvimento de militares em questões graves aí do governo passado, e inclusive ao 8 de janeiro, né, e que tem a ver justamente com esse projeto. O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, que faz essa negociação com o Congresso, avalia encaminhar o texto dentro de um projeto que já existe, inclusive, lá na Câmara para análise. Um dos mais cotados para essa relatoria é Jacques Wagner, que já foi até ministro da Defesa, e ele pode ser o relator desse projeto lá no Congresso. Qual a sua análise da importância desse projeto? E você acha que ele passa no Congresso, Josias? Acho que tem ambiente hoje, Fabiola, para que um projeto assim passe no Congresso. Não será simples, vai ter muita discussão, mas há ambiente. Agora, essa proposta, ela é muito importante, é relevantíssima, mas é muito pouco, Fabiola. Essa proposta aqui proíbe fardados da ativa de exercerem funções civis e veta o retorno às Forças Armadas daqueles militares que trocarem o quartel pelo palanque. Ela é só um passo miúdo numa longa jornada, uma jornada que o governo Lula não pretende trilhar, não dá demonstrações de que pretenda trilhar. A essa altura, não basta só retirar a política golpista dos quartéis. É preciso colocar a Constituição dentro da alma dos militares, redefinindo o papel institucional das Forças Armadas. Nós temos hoje uma série de evidências que são inquestionáveis. Ninguém tem dúvida de que os militares, os da ativa, os da reserva, cometeram crimes e infrações variadas durante a gestão Bolsonaro. A mais grave delas aconteceu com o envolvimento de militares no 8 de janeiro, né? Mas houve antes disso a perversão do 7 de setembro, em 2021, em 2022, lá estavam os militares coonestando com aquele desvirtuamento que o Bolsonaro fez, com a apropriação indevida que ele fez de uma data histórica do país. Na gestão da pandemia, os militares lá estavam
acumpliciados com o Bolsonaro, cometendo crimes, exagerando na produção de cloroquina, que todos sabiam que era inútil, gastando dinheiro com cloroquina, colocando um general da ativa de competência precária no Ministério da Saúde, transformou-se o Ministério da Saúde num acampamento militar em plena pandemia, abandonaram a Amazônia, delegaram, terceirizaram a Amazônia e as terras indígenas ao crime organizado, militar participando de motociata, militar participando de comício. Então, houve uma perversão generalizada. Então, hoje, Fabiola, o que é que caberia diante de um cenário desse? De rediscutir por completo o papel das Forças Armadas. O que Forças Armadas o Brasil deseja e precisa ter? São Forças Armadas que conspiram contra a democracia, que violentam os interesses da sociedade brasileira, ou que vão se preparar, se equipar para combater o crime na Amazônia, para cumprir as suas obrigações constitucionais dentro do que se deseja, do que seja razoável, né? Então é preciso rever valores que estão embolorados, é preciso reconstruir o papel das Forças Armadas, e se nós não aproveitarmos esse ambiente que nós temos hoje, depois de tudo que nós vivemos durante esses últimos 4 anos, para promover esse debate, essa discussão, então aí nós estaremos sendo covardes o bastante para deixar passar uma grande oportunidade, Fabiola. E me parece que nesta matéria o Lula não perde a oportunidade de perder oportunidades. Nesse momento, em vez de rediscutir o papel das Forças Armadas, o presidente está adulando os militares, dando mais dinheiro para investimentos, 53 bilhões de reais, e considerando a sério a hipótese de conceder reajuste salarial para os militares. Então, num cenário assim, nós realmente estamos perdendo uma grande oportunidade, Fabiola. Mas Lula não quer os militares na segurança dele, né? Isso que chama a atenção. Você está falando adulando aí, mas não quer eles na segurança, não tem confiança.